E aí, meus desesperados favoritos, professor Rafael Couto aqui falando mais uma vez, né? Mais uma vez a gente trazendo uma nova aula aqui com uma nova correção. E é isso. Para você que nunca assistiu às minhas aulas, às minhas correções pensadas no TJ Pernambuco, essa é a hora de você virar a chave e já procurar um meio para poder escrever uma excelente discursiva nesse concurso, que é uma disciplina que todo mundo está sofrendo, e a nossa ideia aqui é entregar a solução e não o problema. Então, vamos seguir. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui, já viram aí a nossa introdução. Antes que eu inicie a correção dessa redação com vocês aqui, eu já peço que vocês me sigam lá no Instagram, se inscrevam no canal aqui, dê o joinha, participe, porque isso é importante para que a gente valide a, a- o acompanhamento com vocês aqui, tá? E antes que eu continue aqui a nossa, antes que eu continue, não, antes que eu comece efetivamente a nossa correção, eu já peço para vocês que assistam os vídeos anteriores em que eu já corrigi uma redação nesse modelo, tá bom? Um vídeo também eu vou colocar aqui abaixo, em que eu explico a parte teórica de como você constrói esse texto. E outra coisa, se você por acaso está com dificuldade em produzir, em ter um acompanhamento, um direcionamento para esse texto, aqui abaixo do vídeo também vai estar a descrição, a discriminação, né, do meu conteúdo, da minha mentoria, para que vocês possam ser acompanhados por mim, ou então, se você se julgar autossuficiente, se você, com a aula que eu tenho aqui logo abaixo, mais o acompanhar dos vídeos que eu posto no YouTube sobre o concurso do TJPE, adquire o e-book também. Aqui está logo abaixo aqui o link do e-book. É um e-book com valor social acessível que vai servir bastante para poder ajudar aquele candidato que não consegue pagar a mentoria, que não consegue custear uma mentoria com acompanhamento mais de perto, que também não é um valor tão absurdo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, já me apresentei, muitos de vocês já me conhecem. O que é que eu preciso que vocês entendam aqui? Eu vou bater o martelo sempre, 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 até que vocês compreendam. É pontual que vocês introjetem na mente de vocês a solução e não foquem no problema, tá bom? Então, o que é que eu consigo perceber? Eu vou percebendo nos grupos do WhatsApp, eu vou tendo o termômetro de vocês que me procuram em comentários aqui no YouTube, que me procuram no WhatsApp, aqui embaixo também está o meu WhatsApp, tá bom? Para vocês poderem tirar algumas dúvidas que eu consigo resolver para vocês no acompanhamento aí, tá bom? Minha gente, eu já vi gente dizendo que esse tipo de redação tá errado, que fere a tipologia textual, que vai mandar e-mail para a banca, a banca já respondeu. Não é a primeira vez que ela cobra a redação desse jeito, tá? Não é a primeira vez, é a segunda vez que ela cobra desse jeito. E o que é que a gente tem, o que é que a gente tem que pensar? O seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Ou a gente fica martelando no problema, ou a gente tenta procurar soluções. E quando esse tipo de redação chegou para mim aqui, basicamente há um ano atrás, quando saiu o edital da Polícia Penal do Goiás, que foi nesses mesmos moldes, uma questão discursiva com elementos de argumentação, o que é que eu parei para pensar? Enxergar o óbvio. Bom, ela quer uma questão discursiva com elementos de argumentação. E isso foi trabalhado por mim com os meus alunos para o concurso da Polícia Penal do Goiás, e agora eu replico, eu multiplico o mesmo conhecimento para os meus alunos do TJPE. E a gente já encontrou a solução. Eu encontrei há um ano atrás, tá? E estou multiplicando mais uma vez esse conteúdo, para que vocês não fiquem somatizando problemas e foquem na solução. Porque, ao meu ver, eu já repeti isso em outros vídeos, essa redação, ela é muito mais fácil do que uma redação com tema aberto. Por quê? Porque o repertório dela, o bojo de informações que vocês têm que procurar, estão nos conteúdos que vocês estudam para as questões objetivas. Então não há por que ficar nesse engodo, nesse imbróglio, tá certo? Basta que você estude bastante as questões objetivas, crie resumos e leia a letra da lei, mas as doutrinas e jurisprudências que caiam relacionadas às matérias, por exemplo, direito administrativo é igual a filho de égua, né? Cada, cada,
Cada filho é um pai. Então, você pega o direito administrativo na Constituição, você pega no Código Civil, você pega uma série de legislações. Então, e fora a doutrina e a jurisprudência. Então, vai estudando o direito administrativo, vai estudando o constitucional na letra da lei, penal, processo penal, e vai criando cadernos de anotações para escrever esse texto, tá certo? Que não é o que sofrer. Ó, aqui, antes que eu inicie, tomar meu cafezinho, que é essa hora que eu tô gravando, eu tô cansado. Eu já falei para vocês de outro vídeo, né? Eu, além de professor, também sou funcionário público. Então, assim, eu acumulo as duas funções e tento entregar o máximo de qualidade possível e consigo, tá? Então, o café nessa hora salva bastante. Ó, aqui é uma questão discursiva do e-book que vocês vão ter acesso, caso queiram entrar na minha mentoria ou adquirir somente o e-book, tá? Tá aqui abaixo, como eu já falei para vocês. O que é que eu explico? Essa questão discursiva, ela não vem como aquela questão discursiva clássica, em que o autor vai lá e apresenta o tema para você e você vai lá e criar os argumentos. Não. O autor dá o assunto para você, você vai captar este assunto, tá certo? E vai trabalhar os parágrafos de argumentação, tá certo? Perdão. Parágrafo de argumentação barra exposição, porque são tópicos, né? Então, a melhor maneira de você identificar a estrutura geral é seguindo esse passo a passo aqui, ó. E agora, efetivamente, a gente começa a trabalhar a nossa questão discursiva. Ó, preste atenção. Eu sempre gosto de dar essa explicação para os meus alunos. Eu vou até puxar uma setinha para cá, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Na introdução, lembre-se, você vai ter que ter parágrafos de introdução, desenvolvimento e um breve parágrafo de conclusão. Por quê? Porque a estrutura pede isso, entendeu? Estrutura tratativa argumentativa é aquilo que a gente entende como estrutura formal de produção textual, tá certo? E outro detalhe, a redação ela tem que ser sóbria. Lembre-se, é uma questão discursiva com elementos de argumentação. Na introdução, eu já vou dar essa antecipação de explicação. Eu preciso encontrar isso aqui, ó, de maneira muito básica, ó. Vou botar aqui intro, tá vendo, ó? Intro, minha letra não fica muito legal nessa mesa, tá certo? Introdução, tá certo? A introdução, ela tem 3 pilares basilares para que você apresente clareza e coesão textual. Coerência e coesão textual, por meio da clareza e objetividade. Na introdução, ó, é pontual que você aponte o assunto. Espera aí, do que é que a gente está trabalhando aqui? Tá certo? Esse assunto ficou um pouco separado. O que é que a gente está trabalhando de fé e fato aqui? Sobre o que, em relação a que, a gente vai discutir uma linha de dissertação aqui nesse texto. Então é pontual que vocês coletem um assunto. E essa coleta de assunto, para poder expor, tem que ser sóbria, tem que ser cirúrgica, tem que ser precisa e coesa. Não precisa fazer tanta viagem na maionese. E eu já vou explicar isso para vocês. O segundo pilar, pessoal, é quando vocês contextualizam. Então aqui você vai contextualizar o assunto, tá certo? Contextualizar. E o terceiro pilar, e não menos importante, é quando ainda nessa introdução, que é uma projeção textual, vocês apontam os tópicos. Que tópicos? Esses aqui, ó. Esses aqui, eu não tô nem vendo. Ó. O tópico 1, o 2 e o 3, vocês estão vendo? Esses aqui, tá certo? Isso é fundamental para que vocês estruturem o texto. E por que é que eu expliquei a primeira introdução? Porque agora, já nesse pequeno texto motivador, é pontual que vocês compreendam como coletar o primeiro pilar, o segundo pilar e o terceiro pilar. Expor o assunto, contextualizar e apontar os tópicos. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu apagar só isso aqui e começar a puxar aqui o assunto geral. Então eu vou ler com vocês aqui. Você viu que minha aluna aqui, ó, essa aqui é a redação de aluna minha, que já está num nível assim muito hard, muito top. Vocês veem aqui que ela já meio que coleta, mas eu vou facilitar para vocês, ó. Então, eu preciso identificar qual assunto que será tratado, tá certo? E isso vem por meio da leitura. Nesse momento em que vocês estão treinando a redação, é pontual, é fulcral, é fundamental que vocês leiam em voz alta, para que vocês captem um assunto. Um dia da prova você não vai ler em voz alta, né? O diretor não. O fiscal vai tomar sua prova, mas agora você vai treinando. Bom, eu preciso captar o assunto. Então, neste momento, eu leio em voz alta. Então, ó, os atos administrativos
São manifestações unilaterais de vontade da administração pública. Então, ó, os atos, eles advêm da vontade da administração pública, que visam produzir efeitos jurídicos no exercício da função. Então, ó, eu já coletei, eu já captei aqui que o assunto geral são os atos administrativos. Deixa eu só mexer um pouco nessa câmera aqui. Deixa eu ver aqui se eu não me perco. Pronto, agora eu vou começar a ver toda a tela. Sua validade e eficácia depende da observância de requisitos legais, bem como o respeito aos princípios constitucionais. Pronto, eu já captei aqui, preste atenção, eu já introjetei aqui na minha mente que o assunto geral a ser pontuado são os atos administrativos. São os atos administrativos que nós iremos trabalhar. Então, esse é o assunto para ser exposto na introdução, tá certo? O segundo pilar é eu introjetar na minha mente e multiplicar isso no texto, de que o assunto geral é a observância dos atos e os seus efeitos jurídicos dentro desses atos, tá certo? Então, isso é o contexto, olha, a gente vai trabalhar os atos administrativos e o contexto acerca dele é a observância desses atos, tá certo? Para que ele respeite a estrutura da administração pública. É basicamente isso, você faz essa leitura de cenário, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. E agora, deixa eu só subir um pouquinho aqui, esse café tá muito top, eu tenho que tomar mais, para eu conseguir bancar, uma série de redações para corrigir. Agora que a gente já identificou quais são, qual é o assunto geral, e esse assunto geral é o ato administrativo, e o contexto que se faz sobre ele, é pontual que a gente também identifique as palavras-chave para a gente poder parafrasear na introdução e, consequentemente, dar seguimento no desenvolvimento. Então, preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui. Com base nessa premissa, que premissa é essa que acabou de ser relatada, de ser lida? Elabore uma crítica abordando os seguintes tópicos. Quanto ao ato administrativo, apresente os requisitos do ato, com base na doutrina majoritária. Então a gente já sabe aqui, sem fazer viagens na maionese, sem pensar em coisas abstratas e absurdas, que o tópico 1 é o quê? É o primeiro parágrafo de desenvolvimento em que vocês irão trabalhar a exposição dos requisitos de validade do ato. Tá certo? Gente, é mais simples do que o que vocês pensam. Não precisa criar esse problemão, não há. Vou mandar e-mail para a Banco BFC, porque a BFC alterou a tipologia textual. Não alterou nada. Conforme a minha fala do vídeo passado, eu vou usar a mesma analogia. Professor, eu discordo que a gente não pode trabalhar linhas de argumentação de conteúdo específico. Então o STJ e o STF vai ter que parar de trabalhar. Vocês concordam comigo? Que o STJ, os juízes, os superiores tribunais de justiça e o Supremo Tribunal Federal vai ter que trabalhar, porque eles fazem avaliação e trabalham teses em cima da lei. Então, eles estão também argumentando. Eles estão criando também linhas de raciocínio acerca do texto. Então, é óbvio que você pode fazer isso. Ou você introjeta isso na mente e salva isso na mente, ou então você vai ficar refém do problema, sem pensar na solução. Tá certo? Vamos lá. O segundo tópico, ele versa sobre o quê? Ele pede para que o candidato faça o quê? Que o candidato faça a diferenciação entre a revogação e a anulação dos atos administrativos, explicando os fundamentos jurídicos que autorizam cada uma das formas de extinção do ato. Então, em regra, qual que é o assunto do segundo tópico aqui? Hein, Darlen? Fala para mim aqui, sofredor. Fala para mim aqui. O segundo tópico é simples. A diferença entre revogação e anulação. Tá certo? Não tem por que sofrer com isso. Já o terceiro tópico tem como bojo, como base de explicação o quê? Analisa a importância da motivação e dos atributos dos atos administrativos. E aí ela coloca o aposto. Presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e atipicidade. Pessoal, é isso. Isso vocês estudam o tempo todo para fazer questão objetiva. Então, se vocês coletam esses estudos por meio de resumo à mão, já falei isso para vocês, né?
Quando vocês escrevem, ficam salvos na cabeça. Quando vocês digitam, ficam salvos no tablet ou no computador. Tá bom? Vou só dar um dado específico para vocês aqui na pesquisa que eu fiz. Se eu não estou enganado, na Finlândia, acho que foi na Finlândia, em meados de 2007, 2008, o governo retirou os papéis e canetas, tirou a escrita clássica de papel e caneta das escolas e colocou só computador. Houve um retrocesso nos estudos, porque quando vocês não escrevem à mão, vocês não salvam. Isso é cognição, né? Neurociência, tá bom? Então escrevam à mão, mais um bizu aí que vai além da redação, tá certo? É por isso que as minhas redações, eu não recebo digitada de maneira nenhuma, é sempre escrita à mão. Primeiro que você vai ter que escrever, Segundo que você está reforçando o seu conteúdo ali, tá bom? E uma dica final aí para quem não for adquirir a minha mentoria, mas que estude pelo e-book, na semana da prova, seja a sua prova no nível médio, lá no dia 21 de setembro, ou seja, de nível superior lá no dia 28, uma semana antes, leia todas as suas discursivas, observe os erros que possivelmente você pontuou, para você ter repertório suficiente a mais para você poder usar na sua prova, tá certo? Leia todas as discursivas. Vamos lá. Então aqui, ó, só para a gente poder chancelar de maneira final aqui, captando mais uma vez e reforçando o assunto geral. Em sua resposta, destaque a correta formação e o controle dos atos administrativos. Então, atos administrativos, que contribui para quê? A legalidade, a previsibilidade e a eficiência da administração pública. Vendo? Evitando arbitrariedades. Vocês perceberam que o assunto geral é o ato administrativo e o contexto dele é a sua efetiva aplicação, a sua correta aplicação? É isso, pessoal. Não tem o que sofrer, tá bom? Então veja, nós passamos um tempão captando todas as informações do texto motivador junto com os tópicos para somente agora a gente trabalhar a questão discursiva. Vamos lá agora? Meu café para salvar a minha alma. Vamos lá. Ó, agora a gente vai entrar no texto aqui, ó. A gente vai entrar efetivamente no texto. Presta atenção. Eu sempre gosto de trazer esses pilares para poder ser didático com vocês, entregar uma boa informação com qualidade. Ó. Na introdução, deixa eu botar a caneta preta neste momento. Na introdução, eu preciso encontrar 3 pilares fundamentais. Inclusive, esses pilares já foram pontuados na hora que eu expliquei para vocês como vocês coletam o assunto geral, o contexto e expõem os tópicos. Tá certo? Na introdução, vou puxar uma setinha para cá, ó. Essa setinha é equivalente à introdução. Tem 3 pilares. Vocês lembram? O primeiro pilar, deixa eu logo anotar os pilares aqui, para a gente não se perder. Tem 3 pilares fundamentais, tá certo? Quais são esses pilares? O primeiro pilar, pessoal, é quando a gente apresenta o assunto. Corretor, olha, nós vamos tratar desse assunto aqui. Esse assunto aqui eu quero que seja discutido. Então, o primeiro pilar, ela já fez, olha. Aos pensar acerca... Meu Deus, cadê minha caneta? Aos pensar acerca dos atos administrativos, expôs o assunto, olha. É sobre isso aqui que a gente vai trabalhar, ó. Então, ó, ela preencheu sim o primeiro pilar. Agora é o momento em que ela contextualiza de maneira breve, porque ela tem tópicos enormes para poder apresentar. Ó. Ao pensar acerca dos atos administrativos, é notório que a administração pública, ela começou a contextualizar, visa produzir os efeitos jurídicos no exercício da sua função. Pronto, contextualizou de maneira breve, atendendo à estrutura textual de uma redação dissertativa argumentativa com aquela estrutura formal e não inventou a roda. O grande segredo da redação, e tem alguns alunos que me apresentam essa dificuldade, é compreender que a redação você não inventa a roda. O básico bem feito nunca vai dar errado. Existem características pontuais no ato de escrever, no ato de redigir, que são observados por meio da correção. Então, quais são essas características? Clareza e objetividade. Apresente o conteúdo sem voltas, sem rodeios, sem arrodeios, tá certo? Rodeio é de pular no boi, arrodeios, da volta, tá certo? A precisão e a concisão textual. Isso, essas características, eu trouxe uma aula só para isso, tá bom? Apontando as características e como criar essa redação. O link está aqui abaixo também,
tá certo? Por que eu falo isso? Porque tem muito candidato que tem a falsa percepção de que escrever uma redação é inventar a roda, trazer um monte de coisa absurda, abstrata, trazendo palavras difíceis, conceitos abstratos e absurdos, achando que vai impressionar o corretor. Você vai impressionar o corretor, você vai impressionar a banca se você for imediato ao assunto, tá certo? Não dá voltas. Porque você acaba comprometendo a clareza e a objetividade, consequentemente a precisão e a concisão. Então, ó, ela não inventou a roda, ela fez o feijão com arroz bem feito, como eu gosto de falar. Não encheu linguiça, tá certo? Como eu também gosto de falar. Então, ó, apresentou o assunto e contextualizou de maneira breve. É isso, sem rodeios. Agora, é pontual que ela apresente os tópicos que serão discutidos. Ó. Diante disso, faz necessário pontuar no que tange aos atos administrativos, seus requisitos de validade. Primeiro tópico. Ó. Segundo tópico é o quê? A diferenciação entre a sua revogação e anulação, bem como a, vai ficar de vermelho aqui, a relevância da motivação e dos seus atributos. Texto supervalorizado no que tange a coesão e coerência textual, conteúdo e parte gramatical. Observe, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, vou até colocar uma cor diferente. O texto de vocês tem que emanar, tem que entregar o tempo todo, embora seja uma questão discursiva, elementos de argumentação. Elementos que dê ideia de argumentação. Então, olha que oração fantástica, que construção textual fantástica que ela colocou aqui. Ó. Diante disso, faz-se necessário pontuar, faz-se necessário discutir. Ó, quando ela coloca isso, ela está dizendo, olha, corretor, eu estou colocando linha de tese, eu tenho autonomia suficiente para expor o conteúdo, colocando a minha linha de atuação em cima desse conteúdo, tá bom? Então, orações e conectivos que te entregam uma estrutura com base argumentativa, tem no e-book também, tá certo? Eu não trabalho com o que vocês acham, com o que vocês tendem a compreender do esqueleto. Esqueleto, foi até bom eu pontuar isso aqui, para eu poder explicar para vocês. Existe, e isso eu vejo com muita tristeza, uma propagação de coisas erradas aí, que incapacitam o candidato, que tiram a legitimidade de argumentação do candidato. Uma coisa, pessoal, é esqueleto, outra coisa é texto pré-fabricado. O que é um esqueleto? Um esqueleto, e eu não sou contra um verdadeiro esqueleto, que é diferente de um texto pré-fabricado, esqueleto são orações e articuladores gramaticais para dar força de conexão. Ele não tira a sua capacidade de argumentação. Então, por exemplo, tudo aqui, tudo que está pintado nesse texto saiu da cabeça da candidata. Tudo que não está pintado são orações e articuladores gramaticais com força de conexão. Então, se você quiser, por exemplo, bom, eu quero criar uma estrutura aqui para poder escrever meu texto. Pronto, é só pegar essa parte que não está pintada e adotar para você. Porque isso são elementos de coesão e não texto pré-fabricado em que você não escreve nada. O texto está lá pronto. Isso não ajuda não, isso incapacita. Tá certo? Vamos lá. Agora, em que eu preciso pintar, né? Que eu tenho toque, eu tenho que fazer tudo bonitinho. A gente já preencheu o gabaritozinho, né? Então, ó, o tópico 1 foi pontuado. O tópico 2 também foi pontuado. Eu começo a conversar com vocês e me empolgo. Então, ó, só pra gente preencher os pilarzinhos, como vocês já aprenderam aqui, ó. O tópico 2 é pontuado e o 3 também, ó. Então, ó, os 3 pilares aqui da introdução foram preenchidos, tá bom? Eu começo a falar, explicar e me empolgo e acabo não explicando para vocês. Pronto. Agora é o momento em que ela já criou a introdução é uma projeção textual daquilo que você vai discutir no desenvolvimento, tá certo? É uma projeção textual daquilo que você vai discutir no desenvolvimento. Por isso que a gente chama de projeção textual futura, tá certo? E agora ela vai trabalhar cada parágrafo desse aqui, de desenvolvimento, de acordo com a linha de tópico. Então, o primeiro tópico é o qual? Ela apresentar os requisitos de validade dos atos administrativos. Pronto, vamos lá. Vamos ver se ela fez isso com qualidade aqui, ó.
Deixa eu subir aqui novamente, ó. Agora a gente vem para cá, ó. Deixa eu só pulsar. Deixa eu só puxar. Cadê? Pronto. Agora eu puxo minha canetinha preta, apago esse negócio aqui. Ó, no desenvolvimento, e essa explicação aqui vale para cada parágrafo de desenvolvimento, e em cada parágrafo, eu vou trazer essa mesma explicação. Por quê? Porque a ideia é você aprender por repetição, ó. Então, ó, a apresentação do tópico 1, olha, corretor, agora no desenvolvimento, eu irei trabalhar o tópico 1. Aí ela apresenta o tópico no primeiro pilar, de maneira breve e pontual. Aqui ela responde o que o tópico pede, vocês estão vendo? E por fim, o terceiro pilar é quando ela dá um fechamento a esse tópico, um período para o fechamento. Esse fechamento pode ser de duas maneiras, ou uma continuação da resposta ao que o tópico pede, ou se assim couber, e aqui vale muito bom senso e a sua capacidade de cognição, apresentar uma pequena linha de tese, tá certo? Então vamos lá. Que cor que eu coloquei esse tópico 1 aqui? Azul. Só respondendo uma pergunta, um aluno me perguntou esses dias: professor, esse PDF aí da redação, o senhor pode me enviar? Não, esse PDF é da aluna, que ela me autorizou a usar essa redação para servir de modelo para ajudar vocês, mas eu não posso compartilhar não, tá certo? Bem assim são o PDF da aula lá, que eu dei da aula de estrutura, é somente aos alunos da mentoria. Vamos lá. A princípio, é válido destacar os requisitos de validade do ato. Ó, pessoal, ela apresentou aqui, ó, o quê? O que foi que ela apresentou aqui? O tópico 1, ó. Então, ó, primeiro pilar preenchido. Concordam comigo? Que ela preencheu o primeiro pilar? Ela apresentou o tópico. Agora, ela vai fazer o quê? Contextualizar. Então, ó, vou puxar a canetinha amarela para cá. Puxar a canetinha amarela para cá para dar segmento. Com base na doutrina majoritária. A partir disso, observa-se a competência, a finalidade, a forma, o motivo objeto, como elementos dos atos administrativos. Foi só isso que o tópico pediu. Foi só isso. Veja, eu tenho alguns alunos que estão nessa dificuldade tremenda, que eles querem fazer mais do que o tópico pede. O tópico só pediu isso. Olha, candidato, apresente para mim os requisitos de validade dos atos. Pronto. Ela foi lá e colocou a competência, a finalidade, a forma, o motivo objeto como os elementos dos atos administrativos. É só isso. Dessa forma, ó, então preencheu, ó. Eu vejo um pessoal sofrer com essa redação e eu falo direto, essa redação ela é infinitamente mais fácil que as outras redações. Ela é infinitamente mais fácil. Dessa forma, tem-se que esses requisitos são alicerces da administração pública, evitando arbitrariedades e assegurando o interesse público. Aqui, ó, ela colocou uma pequena linha de tese. Vocês estão vendo que ela preencheu. Pergunto a vocês, há algo de absurdo nesse texto para apresentar? Não tem, não. Quando eu falo para vocês, a redação é muito mais simples do que vocês pensam. Só que na cabecinha de vocês, com o tanto de problema que é entregue na internet, em grupo do WhatsApp, vocês ficam somatizando o problema. A redação é muito mais simples. Tá bom? É muito mais simples. Vamos lá. Agora que eu já apresentei aqui o tópico 1, é pontual que eu faço o quê? Que eu apresento o tópico 2, ó. Então vamos subir aqui um pouquinho, ó. E agora eu faço a mesma apresentação semântica, ó. Aqui neste momento eu vou apresentar o tópico 2, vou responder o que o tópico pede e vou fazer o quê? Dar um fechamento, continuando a resposta ou colocando uma breve linha de tese, para que a gente atenda aquela estrutura básica de dissertação argumentativa dentro de uma questão discursiva, que não é esse bicho de sete cabeças. Tá bom? Vamos lá. Então, deixa eu só ver que cor que é o tópico 2 ali, rosa. Só pra gente seguir o andamento certinho, para que a gente não se perca, né? Vamos lá. Ó, ademais, percebe-se a distinção entre revogação e anulação dos atos
administrativos. Pronto. Apresentou o que agora? O tópico 2. Olha, corretor. Agora, a fim de que eu tenha clareza textual e concisão e precisão, eu vou dar a sequência lógica do andamento da construção textual por meio da coerência. Apresentei o tópico 2. Vamos agora, corretor, explicar. Vou mostrar para o senhor aqui agora a explicação desse tópico. Ó, nessa situação, a revogação tem fundamento na conveniência e oportunidade. Ou seja, o ato pode ser válido, porém, a administração é quem decide, caso não seja mais interessante mantê-lo. Pronto. Respondeu o tópico, ó. Não respondeu? Só que aqui, nesse tópico, pede o conceito de quê? De duas situações, a revogação e a anulação. E ela aqui continua respondendo. Ó. Já a anulação tem como embasamento a ilegalidade do ato e, por conseguinte, sendo inválido desde a sua origem. E continua a resposta. Só um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Vocês viram que ela é rara. Deixa eu colocar de verde aqui, ó. Só para. Vocês viram que ela é raro a construção dessa escrita aqui, dessa construção textual. Foi o que ela fez, passou um traço. Pessoal, ela acertou. É só passar um traço. Você não coloca entre parênteses, muito menos você escreve aqui em cima. É só um traço. Passar um traço e manter a escrita não desconta ponto. Agora, você coloca entre parênteses, você pinta, você já mexe na apresentação textual do seu texto. Tá certo? Vamos lá. Agora ela vai fazer o quê? Dar o devido fechamento, ó. Logo, urge a permanência desta distinção com o intuito de contribuir para a legalidade, previsibilidade e eficiência da administração pública. Ó, que texto maravilhoso. Pergunta aos senhores e às senhoras. Tem aqui nesse texto algo impossível de se fazer? Não tem, né? Não tem. Lógico que não tem. É um texto muito, muito básico, muito, muito simples. Basta que você, reconhecendo a sua dificuldade, pegue a folha de redação da IBFC, que inclusive essa folha de redação está no nosso e-book, pegue o texto motivador para aprender a conceituar as coisas, faça um resumo do que vai cair e vai fazendo sua redação com consulta. Ah, professor, no dia lá não vou ter como fazer com consulta. Pois é, aqui não é para você se testar, aqui é para você construir conhecimento. É melhor você fazer com consulta e ir aprendendo do que você não fazer nenhuma redação e ficar se testando levando na cabeça. Entendeu? Então vai fazendo aí passo a passo, tá bom? Vamos lá. Ó, a mesma carga semântica agora eu irei pontuar no desenvolvimento 3, ó. Então, ó, é pontual que eu encontre a exposição do terceiro tópico, depois a resposta a esse terceiro tópico e, por fim, o fechamento, que pode ser um ponto de vista dela, uma linha de tese, com sobriedade, não deixando de trabalhar o conteúdo, e também, ou também, né, e não, ou também, uma continuação da resposta, mas atendendo essa característica aqui, ó. Então, ó, o terceiro tópico é esse aqui, ó. Seguindo nessa linha de raciocínio, constata-se a significância da motivação e dos atributos dos atos administrativos, ó. Vocês estão vendo que tópico esse texto está? Texto top, ó. Então, texto excelente, ó. Preencheu aqui o pilar. Vocês estão vendo, né? Agora, o que é que ela vai fazer agora? Vai dar a resposta ao tópico. Não tem dificuldade, ó. Professor, eu não tenho condições de pagar sua mentoria, entendeu? Estou vendendo almoço para comer a janta. Adquire o e-book. Adquire o e-book. Professor, eu estou realmente vendendo almoço para comer a janta e trocando a meia por calça. Vai pegando semanalmente as redações que eu vou comentando aqui, vai trabalhando, entendeu? Desculpa se não tem. Desculpa se não tem. Tá certo? Vamos lá. Eu tive que vender até a alma para poder passar no concurso público. Entendeu? Então, é difícil para todo mundo. Tá certo? Vamos lá. Então, ó, apresentou o tópico, né? Vamos agora fazer o quê? Ver a resposta ao tópico, né? Então, o que é que o tópico pedia?
para que ela conceituasse a motivação e os atributos do ato. Desse modo, a justificativa embasa a decisão do agente público que levou a praticar a prática do ato e a denominada motivação. Por outro lado, os atributos como presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade são fundamentos para a eficiência e para a validade das ações administrativas. Texto de excelência, tá bom? Assim, fechamento agora. A validade e a eficácia dos atos depende da observância dos requisitos legais. Observe que ela deu um fechamento aqui agora com continuidade da resposta. E aqui, fechou os 3 pilares. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que não é algo absurdo? Basta que faça a coisa com qualidade, que vá acompanhando. Agora, diferente dos parágrafos anteriores, a conclusão tem apenas 2 pilares. Vou mostrar para vocês aqui agora como é que a gente faz. Preste atenção. A conclusão tem 2 pilares. A conclusão tem 2 pilares. O primeiro pilar é quando a gente faz uma síntese. Síntese textual. Essa síntese é muito simples. Mais uma vez é o que eu falo para vocês. A redação ela é simples. Vocês aqui complicam. Como é que a gente faz essa síntese? Meu querido, minha querida, eu não quero que vocês se tornem escritores, não. Muito menos doutrinadores do direito, não. A síntese, você faz o seguinte, você vai lá na introdução, coleta da introdução a reapresentação do assunto geral, no caso, os atos administrativos, mais, que mais feio, viu? Mais os tópicos. Reapresenta o assunto e os tópicos. É isso. Claro, usando a parafrase por meio de sinônimos, para não ficar aquela repetição chata de palavras. E por fim, se couber, por fim, se couber, tá? Não leve isso como um absoluto, não. Se couber, você apresenta uma possível solução. Tá certo? Se couber, uma possível solução. Tá bom? Se couber. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a caneta amarela de novo. Então, infere-se, portanto, que os requisitos de validade do ato, a distinção entre a revogação e a anulação, assim como a importância da motivação e dos atributos dos atos, asseguram o interesse coletivo. Síntese perfeita. Tá tudo aqui. Tem mistério? Não tem mistério. Nesse viés, para dar o fechamento, faz-se imperioso, aqui ela colocou uma possível solução. E um detalhe, essa possível solução, ela é uma linha de tese. Então, seu texto atende mais uma vez o quê? A estrutura associativa argumentativa. Então, nesse viés, faz-se imperiosa a atuação estatal com a finalidade de evitar abusos de poder, além disso, garantir o respeito aos princípios basilares da administração pública elencados na Lei Maior. Que Lei Maior é essa, minha gente? Constituição Federal. Então, texto de excelência, um texto para nota máxima. Vocês conseguiram compreender que não é nada de absurdo? Eu tenho na minha mentoria alunos que estão tirando nota máxima, poucos, porque realmente uma redação para tirar nota máxima é algo mais improvável, mas eu tenho alunos que estão tirando nota muito próxima de máxima, e alguns alunos que ainda estão engateando, alunos que tiveram a redação inapta e que agora já estão classificados. Por quê? Porque eles começaram a captar isso aqui, tá bom? Aqui não tem citações filosóficas no texto, aqui não tem texto pré-fabricado, aqui não tem a roda inventada e o foguete voando. Aqui é o feijão com arroz bem feito. É isso que dá notabilidade à nota máxima, tá bom? Aqui abaixo do vídeo sempre eu faço isso.
A cada vídeo que eu posto, eu coloco abaixo todos os vídeos da sequência desse nosso concurso, que é o TJ Pernambuco. No primeiro vídeo, eu explico e desmistifico esse edital de vocês. E lá tem uma redação de uma aluna minha, que tirou 9 de 10 com esse modelo de texto aqui, que a IBFC fez na prova de outubro. Tá bom? E ela tirou 9 de 10. Ela não gabaritou porque ela ocultou um tópico, mas isso não tirou a excelência do texto dela. Tá certo? Fazendo o básico. Minha gente, por favor, recomendação aqui agora, não do professor Rafael Couto, mas do Rafael, que já foi concurseiro, que já passou por provas de concurso, que já reprovou, que já passou. Foquem na solução, não foquem no problema, tá certo? Redação é o óbvio, redação é o óbvio, redação é objetivo, redação é clareza textual. O que o tópico pedir, você responde. Se você seguir dentro do que o tópico pede, você vai fazer uma excelente redação, você não vai colocar nada para mais e para menos. A redação é o meio-fio, você vai na linha. Se você sai da linha para um lado ou para o outro, na linha da prolixidade, colocando coisas a mais, ou na linha do texto raso, colocando coisas a menos, você se perde no texto. Tá bom? Então é isso, ó, uma redação de excelência. Vamos passar pela redação, só para vocês verem, ó, novamente, ó, uma redação de excelência, ó, com nota máxima. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Deixa eu só lembrar para vocês. Lá no edital de vocês tem isso aqui, ó. Aqui, ó. Vocês têm lá, ó, estrutura, que vale 3 pontos. Vocês têm, minha letra fica muito feia nesse negócio aqui, o conteúdo que vale 5 pontos. E vocês têm mais o quê? A expressão. A expressão vale quanto? 2 pontos. Essa expressão, ela pega as partes gramaticais, mas a coesão e coerência. Logo, essa candidata aqui, ó, ela tirou 10. Inclusive, a primeira redação que ela tira a nota máxima. Ela tirou uma vez 9,5, 9,8. Tá certo? Hoje ela gabaritou. Vocês estão vendo? Então não tem nada de absurdo. Tá certo? Nada de absurdo. A gente não consegue garantir nota máxima, mas eu consigo garantir, com o seu empenho, com sua disciplina e com a sua observância das coisas que eu pontuo nas aulas e na correção individual, que você se aproxime de nota máxima. Nota máxima, a gente não consegue garantir. Isso é muito improvável. Há uma série de fatores. Mas muito próxima de máxima, ou então, quem sabe, nota máxima, não é algo improvável, algo impossível. Tá bom? Então, espero ter agregado aqui com vocês, ter ajudado. E a gente se encontra na próxima semana. Forte abraço.